Oi gente, tudo bem? Meu nome é Georgia, eu sou designer de interiores e paisagista, mas hoje eu vim falar da minha vida. Mais especificamente sobre reduzir, que é uma coisa que é muito importante e que eu tava falando no vídeo dessa semana, da terça-feira, sobre como manter uma casa organizada. Eu vou linkar esse vídeo aqui pra vocês darem uma olhada. E naquele vídeo eu prometi pra vocês que eu ia estar fazendo faxina hoje e que eu ia mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. Então, tá aqui a faxina. É muito importante a gente fazer essa revolução periódica nas nossas coisas e olhar tudo que a gente tem, ver o que a gente precisa, o que a gente não precisa, o que tá estragado e tudo mais. Fazer esse tipo de coisa pelo menos uma vez por ano vai fazer com que você tenha muito mais espaço livre na sua casa e muito menos bagunça também. E tem muita gente que para de fazer esse processo da redução depois de alguns anos, ou então resolve que quer pular 1, 2 anos, ou então simplesmente não faz. E tem gente que faz nas coxas, porque fala, eu já fiz o grosso mesmo, né? Lá atrás, há 10 gazilhões de anos. Mas essa faxina que eu fiz hoje é exatamente a prova de que você não pode acreditar que as suas coisas estão organizadas e que você realmente não tem nada pra se livrar. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei como é que faz transição. Como é que a gente faz? Bom, enfim, aqui vocês estão vendo uma Georginha sentada no chão com um lindo armário atrás de si, tá? Essas duas portas, elas têm muito das minhas coisas de papelaria, que são muitas coisas. E como eu falei pra vocês naquele vídeo de papelaria, que eu falei que realmente a gente tem um vício nessas coisas, né, que a gente tá muito acostumado a fazer esse tipo de acúmulo, eu tenho muita coisa e eu não compro coisa há muito tempo. Então todas essas coisas elas têm sido usadas aos poucos e eu vou tirando elas daí e tudo mais, e aí temos planos de algum dia esse armário não estar tão chapado de caderno usado, por exemplo, que tem uma pilha gigantesca. E a primeira coisa que eu super recomendo pra vocês é que vocês tirem absolutamente tudo do espaço, tá? Deixa o armário vazio. E aí você aproveita, passa aquele pano úmido, deixa bem sequinho antes de você começar a colocar as coisas tudo de volta. Outra coisa boa de tirar tudo não é só que você vai limpar o seu armário, mas também que você consegue visualizar tudo que você tem, tá? E isso é uma coisa que é muito importante. Se você tiver, por exemplo, 2 armários e esses 2 armários tiverem o mesmo tipo de coisa, é importante que você esvazie esses 2 armários ao mesmo tempo também, tá? Isso é uma coisa que é muito interessante para você conseguir organizar de fato tudo, cada coisa no seu lugar, e aí você setoriza de uma forma mais correta. Se a gente faz essas coisas meio parceladas, o que acontece é que a gente acaba setorizando, por exemplo, em 2 áreas diferentes, a mesma coisa, o mesmo tipo de coisa, né? E aí você precisa procurar por essas coisas em 2 lugares diferentes toda vez que você for procurar, porque você não sabe, pode estar ali ou lá. Vocês vão ver que eu tenho muita papelada, muito caderno, e eu também tenho muita caneta. E as canetas, elas são uma coisa que eu fui acumulando ao longo do tempo, porque eu não só usava elas pra fazer minhas artes quando eu era criança, mas eu comecei a usar elas depois de adulta também, pra fazer projeto, pra fazer estudo e tudo mais. E aí eu comecei a comprar as canetas que são profissionais, ou seja, é caneta a rodo. E uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas é teste todas as suas canetas. Não importa se você testou elas no ano passado, você provavelmente precisa testar elas de novo esse ano, tá? E eu falo isso porque eu testo minhas canetas todo ano e todo ano eu me livro de uma quantidade absurda. Esse ano foi essa quantidade que você tá vendo aqui nessa foto. E você vai ver que eu testei muitas canetas e em um determinado momento eu simplesmente desisti de mostrar pra vocês eu testando caneta porque ninguém merece. Até porque vocês viram o tamanho do estojo, né? E vocês vão reparar que eu fico olhando pra algumas caixas que tem aí e fazendo uma cara meio de desgosto, que realmente é um negócio que eu não gosto de mexer, tá? Essas coisas são coisas que eu uso pra fazer festa, e eu sempre fui uma pessoa que adora fazer uma festa, então eu adoro decorar e tudo mais. E todas essas coisas foram se acumulando ao longo do tempo, e eu nunca tive coragem de me livrar da maioria dessas coisas. Pois dessa vez eu resolvi que eu ia encarar as caixas. Então eu abri elas, olhei tudo que tinha lá dentro e me livrei de uma série de coisas que eu realmente não ia mais usar. Ou porque eram decorações que não faziam sentido pra mim, ou que eu achava feias, ou que eu sabia que eu não ia mais usar. Então, eu me livrei dessas coisas também. E uma coisa que eu tenho muito também são coisas que eu guardo, que em tese são lixo, né? Mas que eu acho que eu vou usar pra fazer artesanato em algum momento da minha vida. E eu criei um método pra eu não ficar acumulando lixo à toa.
Eu guardo as coisas e se em 2 anos eu não fiz absolutamente nada com essas coisas, elas vão embora. Então, assim, foi muita coisa embora dessa vez. E aí é óbvio que tem aquelas compras que são meio burras, ou então coisas que as pessoas viram pra gente e falam assim, ah, você gostaria disso aqui pra fazer um artesanato qualquer? E aí você fala, ah, eu quero esse seu lixo, dá esse seu lixo aqui pra mim, sabe? E sim, é uma missão super errada, gente. Não acumulem lixo. E muito menos o lixo alheio. Eu também tenho uma super paixão por vidros, tá? Eu adoro vidros. Amo, amo, amo de paixão. E eu já me livrei de uma quantidade ok, assim, há um tempo atrás. E eu resolvi que eu ia dar uma olhada neles de novo pra ver se eu conseguia me livrar de vez. O que, obviamente, eu não consegui fazer. Mas eu tirei alguns e isso já é bom. Conforme o tempo foi passando, eu tava precisando de mais espaço, né? Então eu comecei a guardar algumas coisas dentro do armário, tá? Isso o armário já tava limpinho, eu passo pano em todas as coisas antes de guardar e tudo mais, porque eu acho que é importante a gente tirar o pó, principalmente quando a gente tá lidando com papel. E aí eu fui organizando as coisas. E você vai ver, quando a porta tá aberta atrás de mim, você vai ver que as coisas vão mudando um pouco de lugar às vezes. Porque eu resolvo que eu quero colocar uma coisa lá, mas que outra fica melhor lá, e aí depois eu tiro, e aí eu mudo. E apesar de eu fazer esse remanejamento das coisas, mesmo elas estando ali guardadas, é muito importante que a gente mantenha as coisas juntas, né? Então, a parte de bordado, por exemplo, eu deixei na parte de bordado. A parte de origami tá toda num lugar só. Então, essas coisas são importantes pra gente fazer também, pra gente não ficar caçando depois, mesmo que dentro do armário, as coisas que estão separadas de um lado ou do outro dele. E aí, acho que é sempre bom a gente fazer uma observação sobre como não fazer um armário, né, gente? Eu não sei se vocês separaram, mas assim, tá caindo a prateleira de cima, porque ela não aguenta peso, ela não tem nada segurando ela, exceto pelos bracinhos das laterais. Então, é isso, não façam um armário desse jeito, ele é péssimo. Casa de ferreiro, né, gente? Mas enfim, eu reduzi bastante coisa e aí eu tenho uma caixa que eu deixei com algumas lembranças que eu queria guardar, mas que tem um espaço extra também, então eu posso colocar mais lembranças lá se elas chegarem, se elas aparecerem ou se eu encontrar em outros lugares. E eu inclusive tirei algumas lembranças que eu tinha guardado na minha gaveta em cima, que vocês viram no vídeo de terça-feira, eu fazendo uma organização daquele organizadorzinho. Eu tirei algumas coisas de lá e coloquei nessa caixa das lembranças também. Ao longo de todo esse processo, em cima de mim tinha uma série de coisas que eu ia colocando, né? E essas são coisas que são as minhas pendências. São coisas que eu preciso colocar em outros lugares. Elas não estão no lugar certo quando elas estão aqui dentro desse armário. Então, o que eu faço é deixar elas todas separadas e aí quando eu termino de organizar o armário, eu vou procurar os lugares delas. E aí eu acabei colocando algumas dessas coisas naquela gaveta que eu tava organizando no vídeo de terça-feira. E enquanto nesse armário eu não preciso colocar nada nas portas pra falar o que é que tem, porque eu sei exatamente o que tem lá dentro, e em outros armários eu faço isso sim, tá? Geralmente eu pego algum papel que eu não quero usar, ou alguma coisa assim, tipo um bloquinho de quando eu era criança, e aí eu anoto as coisas e prendo ali dentro do armário, porque afinal ninguém vai ver, né? Então assim, você abre, tem o papelzinho roxo cheio de estrelinha e bichinho, e tá tudo bem. Tá me falando o que tem lá dentro, já me basta. E basicamente é isso, gente. Eu vou mostrar agora pra vocês a quantidade de coisa que eu tirei depois de 1 ano tendo feito uma faxina. Foi isso aqui, gente. E se vocês separarem a quantidade de potinho preto que tem, é um negócio ridículo. Tinha 12 desses caras. 12. Isso aqui era um potinho de sorvete, tá? Que eu fui guardando porque eu achava que ele era bonitinho. E eu falei, eu vou fazer alguma coisa com ele, sei lá, fazer uns vasinhos, plantar alguma coisa. Plantei? Não plantei. 12. Então é isso, gente. O que eu queria mostrar pra vocês é exatamente que não existe esse negócio de eu fiz ano passado, ou eu já fiz faz pouco tempo, porque as coisas mudam, 1 ano é muita coisa e a gente é uma metamorfose ambulante. Vai ter coisa que daqui a 1 ano você não vai querer, você não vai gostar, e vai ter coisa que em 1 ano vai estragar. Se vocês não viram o vídeo de terça-feira, são as 5 regras sagradas da organização que eu uso aqui na minha casa e que eu tento transmitir para todos os meus clientes. Eu vou linkar aqui para vocês darem uma olhada, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sempre podem me mandar uma pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. Se vocês curtiram esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijo, gente! Tchau, tchau!